Eu acabei de fechar a coletiva do técnico Odair Hellmann depois do jogo contra a Ferroviária e eu acho que aí, depois de ver o título desse vídeo, que ele iria na coletiva me cornetar, me criticar de verdade, porque é o oposto, né? Ele ainda tentando pregar um discurso que o Atlético não subiu, que o jogo contra o América vai ter sua cota de dificuldade, que o jogo contra o América vai ser um jogo muito difícil pro Atlético, e eu aqui cravando que o Atlético subiu. Mas cravar que o Atlético subiu, na minha visão, pelo menos, ou na minha intenção, pelo menos, é reconhecer a evolução do trabalho do Odair. É reconhecer que esse trabalho ele chegou num nível que hoje a gente sente segurança nessa equipe. E aí eu volto lá pro começo do campeonato. Quando o Atlético começa a Série B vindo de uma porrada para o Maringá e um Atlético cheio de dúvidas. Um Atlético com muita responsabilidade, mas um Atlético cheio de dúvidas. E o discurso do torcedor era: ah, mas eu não confio nesse clube. Eu não confio nesse clube, não confio nesse time. E talvez naquele momento o time não fosse confiante o suficiente. Mas eu acho que aí tem um grande ponto de reconhecimento do trabalho do Odair e do trabalho dos jogadores. Talvez tenha demorado mais do que a gente gostaria. Mas o Atlético hoje, ele entra em campo, seja contra uma Ferroviária, seja contra, enfim, as últimas vitórias recentes, eu sei que foram contra times da parte de baixo da tabela, Amazonas e Volta Redonda, mas a gente viu como esses times dificultaram a vida dos times da parte de cima e o próprio confronto direto contra o Goiás. Esse time ele passa confiança, esse time passa credibilidade. E não é pelas peças, mas é como esse time joga. Esse time ele tem solidez defensiva, esse time ele tem repertório ofensivo, esse time tem mentalidade para encarar os diferentes cenários, de ter que furar uma defesa, ter que buscar uma virada, ter um confronto direto, ter a responsabilidade de ganhar jogo. Então a gente fica olhando os gargalos. Putz, aonde o Atlético pode perder o jogo contra o América? E assim, óbvio que pode acontecer. E a gente se frustrar e a gente ter que viver mais um ano de Série B. Mas a confiança que o acesso, de certa forma, já aconteceu pro Atlético é a confiança que o Atlético minimizou esses gargalos. Que o Atlético minimizou essas brechas. E o Atlético foi minimizando essas brechas conforme foi evoluindo ao longo da competição. E eu volto a insistir aqui. É o melhor momento do Atlético na competição, sim. Em resultados, óbvio, mas em desempenho. E eu só acho que o Atlético tá brigando pelo acesso ainda, depois de tantos tropeços, por causa dessa arrancada final. E essa arrancada final só acontece porque o Atlético começa a jogar bola pela primeira vez no campeonato de maneira sólida. E aí eu falo de um Atlético que, quando precisou ser protagonista, soube. Quando precisou jogar em transição, soube. Quando precisou se defender, soube. Então, essa alternância de cenários, essa mudança de contextos e o Atlético se adaptando, que faz hoje o Atlético chegar faltando um jogo, não só podendo empatar ou podendo ganhar, mas com convicção que, ao entrar em campo, o Atlético está muito mais perto de fazer uma boa partida, e mais perto de fazer uma boa partida está mais perto do resultado, e o resultado está mais próximo do acesso. Então, é uma crítica, de certa forma, o quanto o Atlético demorou ao chegar ou ao não chegar num ponto de equilíbrio e de maturidade ao longo da competição. Mas é um reconhecimento. Essa maturidade, esse equilíbrio chegou. E por isso que eu acho que hoje a gente confia nesse Atlético, e por isso que eu acho que hoje a gente também confia até mais em um processo de tirar esse Atlético da Série B, botar esse Atlético na Série A, e até como esse Atlético ele chega na Série A. O Atlético ele chega na Série A talvez com mais certezas do que em qualquer outro momento da temporada, se o Atlético arrancasse e subisse naquele respectivo recorte. O Atlético ele chega na Série A com um pouquinho mais de credibilidade, mas com uma palavra que o Odair traz que também é muito importante, que é humildade. O Atlético que vem para a Série A, o grande objetivo é se manter, o grande objetivo é ser competitivo. O que vier depois disso é lucro absurdo. E o Atlético precisa se reforçar e precisa se reforçar bastante na Série A. Pra Série A, a gente fala algo em 10 reforços. Mas
quando a gente fala de 10 reforços, a gente tá reconhecendo que pelo menos 20 tem condição de jogar no ano que vem. Sejam jogadores da base, sejam jogadores que chegaram no meio do ano, sejam os gringos, sejam jogadores que já estavam no clube. Mas esses 20 nomes, 19, 18, enfim, que hoje a gente enxerga como um potencial que o clube tem, cara, são nomes que, assim, fizeram por onde ao longo dessa caminhada. E eu acho importante o Atlético manter esses nomes, sabe? Porque a gente fala muito de um crescimento coletivo e a gente está citando vários pontos defensivos, enfim, de adaptabilidade. Mas a gente fala de um Atlético também que cresceu muito individualmente ao longo da competição. O crescimento, vou citar pelo menos 5 nomes aqui. O crescimento do Zapelli é um absurdo. É um absurdo. O Zapelli adicionou situações ao jogo dele que ninguém imaginava. O crescimento do Arthur Dias e do Léo Derick, sei que o Léo Derick tá fora da última rodada, mas foi um crescimento individual, é de uma maturidade que são dos jogadores que eu acho que tem tudo para chegar como titulares num processo de Série A. O Julimar voltando de lesão, impactando da maneira que impacta jogo a jogo, porque o Julimar é isso. Todo jogo contribui da forma que ele pode contribuir, mas todo jogo ele contribui. Aí você fala do impacto dos reforços, Viveiros, Benavides, Mendonça, que incorporaram a equipe, o próprio Odair fala, são basicamente 11 novos jogadores. Então, individualmente, o Atlético foi se incorporando e coletivamente o Atlético foi se incorporando, e eu não vou ficar aqui nessa conversa do ovo da galinha. Quem veio primeiro, se foi a melhor individual ou se foi a melhor coletiva. Mas no final das contas, eu acho que o Atlético ele chega num ponto de evolução nos dois sentidos, nos dois cenários. Isso também é muito importante. A gente vê que as histórias individualmente, elas são histórias de crescimento, de maturação, de melhora. Não são histórias de, assim, estagnado, assim. Porque tem clube que tá subindo pra Série A estagnado. Tem clube que tá subindo pra Série A estagnado e tá tomando vaia do torcedor. Então, assim, o Atlético tem que entrar com muita seriedade no jogo contra o América. O Atlético tem que entrar com muita maturidade de tudo que aprendeu, que não existe jogo ganho de véspera no confronto contra o América. Isso é inegociável. Isso é irremediável. Mas o Atlético, no final das contas, ele chega, ele chega grande. Ele chega grande e ele quer voltar ao lugar dos grandes. E talvez seja o melhor momento para isso, assim. O Atlético ele chega num ponto de um entendimento que precisa melhorar, mas do entendimento que já melhorou muito e alcançou um nível que parecia muito distante. Acho que eu me fiz entendido. Destacando a evolução, destacando a melhoria, destacando o momento, destacando o trabalho do Odair, destacando o trabalho dos jogadores e destacando que falta apenas um ponto. Tá chegando, o Atlético já subiu de nível para poder subir de divisão. Valeu? Tamo junto. Forte abraço a nós.